Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, estamos de volta, dando prosseguimento à nossa aula sobre desenvolvimento e implantação do Código de Conduta Empresarial. Vamos apenas recordar, de modo breve, tudo que foi discutido até agora, para que a gente possa avançar. Nós conversamos falando sobre deontologia, o dever, o que devemos uns aos outros. Depois, nós ficamos sabendo que o dever torna-se uma lei para regular as relações sociais. Em seguida, aprendemos que há uma hierarquia de leis. A lei mais importante de um país, a Constituição Federal. Em seguida, ficamos sabendo que o Código de Conduta é uma lei no nível profissional do secretariado, que engloba também o técnico em secretariado. Ele tem uma autoria, certo? O autor dessa lei é a Federação Nacional das Secretárias e Secretários. Ele não tem, por exemplo, um poder de prisão, mas pode, mediante a infração ética cometida, pode advertir o profissional ou até mesmo cassar o seu registro. Refletimos sobre a questão da ética e da lei. Nem todo mundo cumpre a sua obrigação, né? Então, é necessário fazer uma lei. Como nem todo mundo cumpre a obrigação, o Estado precisa fazer uma lei para regular, certo, as relações sociais. Como nem todo secretário executivo ou técnico em secretariado, nem todo secretariado, certo? Nem todo mundo que atua nessa área é uma pessoa ética, é necessário criar uma lei, um código de conduta, um código de ética profissional que obrigue a pessoa a agir corretamente e advirta a pessoa. Se você não agir do modo correto, você sofrerá alguma penalidade. Conversamos sobre a obrigatoriedade do Código de Conduta, do Código de Ética. Está bem? Então, vamos seguir adiante agora para falar do Código de Conduta Empresarial. O Código de Conduta Empresarial, como o próprio nome diz, é aquele aplicado numa empresa. Toda empresa, ela possui, toda empresa, ela deve inicialmente, digamos assim, obedecer ao Código de Ética Profissional. Se numa empresa tem secretários, ela deve estar em conformidade, ela deve, certo, obedecer, digamos assim, o Código de Ética do secretário. Se na empresa tem um contabilista, ela também deve estar em conformidade com o Código de Ética da Contabilidade, e assim por diante. Mas a empresa deve possuir também um Código de Conduta que diga como essas categorias profissionais devem agir no ambiente de trabalho da empresa. Sim, o secretário ele tem o seu Código de Ética do secretariado, o técnico de contabilidade, ele possui o seu Código de Ética da profissão. O vendedor, a nutricionista, o assistente social. No entanto, querido aluno, querida aluna, essas categorias profissionais, elas devem se ajustar à empresa. Recordam de aulas anteriores? Todo profissional tem que se ajustar na empresa. E para nós termos uma linguagem comum entre várias categorias profissionais, nós precisamos desenvolver um código empresarial da empresa. Abraço carinhoso, Raeli de Souza Mendes, Unidade Escolar Jó de Macedo Brito, Cocal de Telha, Alvorada do Gurgueia, Barreira do Piauí, Belém do Piauí,
Beneditinos, abraço carinhoso, Betânia do Piauí, Cabeceiras, Capitão, Dom Inocício, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Landre Salles, Padre Marcos e a turma linda, maravilhosa de Fartura do Piauí, a Giovana, a Gabriele, Nayara, Kailane, Tainara, Kaique, um abraço, um beijo a cada um, alunos lindos, maravilhosos, Alessandro Silva, Unidade Escolar Constâncio Carvalho, Padre Marcos do Piauí, bom dia, abraço carinhoso. Então, turma, vem comigo, olha só. Turma, para falarmos sobre Código de Ética Empresarial, nós temos um ponto de partida. E o ponto de partida é o que chamamos de pressuposto. O que é pressuposto? Pré-suposição. É um ponto de partida. No início, digamos assim, no início da corrida, já no ponto de partida, eu sei como será a pista de atletismo, eu sei onde é a linha de chegada e etc. Então, todo código de conduta empresarial, ele tem um pressuposto, que é exatamente isso aqui. A ética empresarial pressupõe que toda empresa deve alcançar os resultados que almeja. Ninguém abre uma empresa para ter prejuízo. Eu vou abrir aqui uma fábrica de embalagens porque eu quero ter prejuízo com essa empresa. Não. Toda empresa, ela deve alcançar os seus resultados. Aldenora Lima, mediadora de Capitão de Campos, Unidade Paulo Ferraz, Terceira GRE, abraço carinhoso. Débora Jerônimo, Maria Débora Jerônimo, evangelista, curso técnico e secretariado, Cocal de Telha, Antônia Ferreira, Antônia da Construção Ferreira. Tem que haver com hierarquias, respeito a todos os envolvidos, muito bem colocado. Giovana Vitória assimilando bem o conteúdo da aula. E nossa amiga Antônia Ferreira, ela é da Escola Amaro Alves Portela, Caraúbas ou Carnaúbas do Piauí. Turma, por exemplo, todo empresário que abre uma empresa, ele quer aumentar os lucros. Ele quer alcançar os clientes certos. Quer ser competitivo e obter maior produtividade. No entanto, todos esses objetivos, eles devem ser alcançados mediante uma gestão ética. Há muito tempo atrás, no tempo dos seus pais, ou melhor, no tempo dos seus avós, as pessoas eram constantemente enganadas por lojas, por empresas, por vendedores. O vendedor batia à porta das nossas casas com um produto que não tinha eficiência, com um produto que era frágil, e você comprava, e o produto fosse um copo muito frágil, ele quebrava, certo? Na primeira queda, quebrou, despedaçou-se. As pessoas eram constantemente enganadas e não havia leis que protegessem o consumidor. Hoje nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Quando você se sente lesado por alguma empresa, algum vendedor que lhe enganou, uma roupa que você comprou numa loja e a roupa desbotou na primeira lavagem, um brinquedo que veio o caminhão com a roda do caminhão quebrada, um boné que desfiou completamente na parte dianteira, certo? Toda empresa hoje, ela deve buscar o dinheiro, mas ela deve ser uma empresa ética. Lembram das normas fundamentais da deontologia que nós abordamos em aulas anteriores? Como a empresa deve se comportar diante de um cliente? Vocês recordam? Vamos recordar então. Olha só, a primeira norma fundamental, execução íntegra do serviço combinado.
Se a empresa lhe prometeu algo, você deve cumprir. Ela deve cumprir com você. Se a pessoa que vai consertar a tela do seu celular diz que vai consertar também a câmera e não vai cobrar nada, e ele conserta só a tela e diz que não deu tempo de consertar a câmera e quer que fique por isso mesmo, ele está errado. Ele prometeu que faria também o conserto da câmera do celular. Preço justo. Uma empresa não pode cobrar um preço abusivo por um serviço que é simples. E também o sigilo profissional. Então, turma, a empresa ela deve buscar resultados. Porém, ela deve ser responsável pelas consequências de suas decisões e práticas em relação às partes interessadas, internas e externas. A empresa ela deve ter um relacionamento ético, não enganar os clientes, não enganar fornecedores, sociedade, e ela não pode ter um relacionamento antiético com seu colaborador. É o patrão que diz que não pode pagar o salário em dia, mas no dia seguinte ele viaja para Nova York para fazer turismo. Isso é antiético. Não tem dinheiro para pagar os funcionários, mas tem dinheiro para viajar para Nova York. Percebe, então? Maria Hilda Coelho, bom dia. Professora Maria Hilda Coelho da Silva, Unidade Escolar Expedito Cronenberger dos Reis, Anexo Barriguda, Ribeiro do Piauí. Laísa Santos, Unidade Escolar Paulo Ferraz, Capitão de Campos. Maria Bruna Lima também. Catielen, curso técnico, secretariado, Cocal de Telha. Vem aqui comigo, turma. Então, esse é o pressuposto, tá bom? Do Código de Conduta Empresarial. A empresa deve ser lucrativa, mas ela deve ser uma empresa ética. Equilibrar dinheiro com ações corretas. Uma empresa que explora trabalho infantil e com isso ela consegue vender o seu tênis a R$200, digamos assim, porque ela explora trabalho infantil. Ela aproveita, ela instalou-se num país que não tem legislação trabalhista, por isso, certo, paga o salário irrisório. Essa empresa, ela não é eticamente responsável. O seu tênis será mais barato, do concorrente é 500. Mas o concorrente, ele obedece à legislação dos países, não explora mão de obra infantil. O seu concorrente, ele paga um salário justo. Então, percebe? Essa empresa aqui, ela é eticamente irresponsável. Nos tempos atuais, em que a velocidade da informação via internet é enorme, uma empresa que se comporta dessa forma aqui, ela tende a ser, como vocês falam, cancelada. Giovana Vitória, isso aconteceu na pandemia. Empresas declararam falência, mas era só fachada, exatamente, Giovana Vitória. Boa parte dos empresários possuem, não é, um dinheiro numa conta corrente, certo? Toda empresa ela deve ter algo chamado capital de giro. O que é o capital de giro? É um recurso que a empresa possui que está ali aguardando o momento de ser utilizado, certo? Então, toda empresa, por exemplo, ela deve ter dinheiro suficiente para pelo menos 2 folhas de pagamento deste mês e do mês seguinte, para evitar que uma possível queda nas vendas resulte no não pagamento do salário dos funcionários. É uma reserva. Toda empresa tem que ter essa reserva. Há empresas que não têm.
Há empresas que, por exemplo, o patrão, ou os filhos do patrão, mas o patrão, ele paga a folha salarial, paga os fornecedores, paga os custos, e o que restar fica com ele. Ele vai viajar, vai gastar, festas, melhores restaurantes, e fica com zero no seu fundo de reserva. Fica com zero. Aí, se no mês seguinte a empresa passar por alguma dificuldade, ele até consegue escapar com o cartão de crédito. Mas aí ele chega para os funcionários e diz: olha, infelizmente a nossa empresa vendeu pouco nesse mês e é por isso que nós não vamos poder pagar o salário de vocês em dia. Veja bem, toda empresa tem que ter essas sobras, digamos assim, que garanta 2, 3, 4 folhas salariais. Se não há algumas motivações, certo, incluídas nessa questão. Bom dia, professor. Nós também estamos aqui. Dom Inocência, abraço carinhoso, queridos. Seduc, bom dia, abraço carinhoso. Continuando. Bom, desafios das instituições em relação à ética corporativa, a ética da empresa. Ética, qual caminho seguir? Olha só, o caminho da ética é um caminho que não é o caminho mais fácil ou o caminho que dá mais lucro. É muito bom para uma multinacional instalar a sua fábrica num país asiático e pagar um salário de $1 por dia para que ela produza tênis e não instale a fábrica no Brasil, porque se fosse instalar a fábrica no Brasil, teria que pagar pelo menos R$1.500 ou $300. Aqui pagaria $30 ou R$150. Aqui paga $1.500 ou $300. É muito fácil para uma empresa se instalar num país que não tenha proteção trabalhista, legislação trabalhista, e pagar salários irrisórios. É por isso que muitas vezes as empresas saem de países como o Brasil e vão para outros lugares que têm uma estrutura. Por exemplo, um país asiático, um país africano agora, vamos supor. Determinado país africano, isso é um exemplo, está bem? Determinado país africano, no litoral da África, no litoral da África, o presidente, ele decide construir um porto moderno. Ele gasta quase todos os recursos que há no seu país para construir esse porto. E ele constrói uma estrada mão dupla, asfalto maravilhoso, e ele manda construir uma linha de trem também. Essa estrada e essa linha de trem vão até cidades pequenas do interior desse país. Então, esse presidente, em alguns encontros, certo, que reúne empresários em nível mundial, empresas, esse presidente ele procura, vamos supor aqui, ele procura o dono da Coca-Cola. E ele fala para o dono da Coca-Cola: olha, eu sei que vocês têm muitas fábricas no Brasil que distribuem Coca-Cola para o mundo inteiro. Só que, se você instalar alguma daquelas fábricas no meu país, você não vai precisar pagar imposto. Nós temos um porto maravilhoso, onde você pode distribuir o produto pela Ásia e pela África. Nós temos um aeroporto moderno, onde pode-se descer aviões. Temos estradas maravilhosas e também ferrovias. E o que é melhor, o meu país não tem legislação trabalhista. Quanto é que recebe um brasileiro que trabalha na Coca-Cola por mês na linha de produção? Ele fala, na linha de produção, R$1.500, mais ou menos $300. No meu país, você vai conseguir pagar só
no máximo $35 por mês para cada pessoa que trabalhar. Você vai reduzir os seus custos, você vai reduzir os seus gastos, vai ter mais lucro. E é isso que acontece. A fábrica sai do Brasil e várias fábricas vão se instalar em cidades daquele país. É por isso que um país, para crescer, ele deve fazer investimentos sérios na sua infraestrutura portuária, aeroportuária, rodovias, ferrovias, hidrovias, na educação, na qualificação. Um país que não investe na estrutura, ele não se desenvolve como deveria, tá bom? Isso aqui é questão relacionada à ética também. Porque essa empresa, ela se aproveitou de características desse país para, por exemplo, pagar salários irrisórios. Aí a Coca-Cola, que é fabricada naquele país, ela vai custar 30 centavos de dólar para produzir. Enquanto que no Brasil, ela custaria, sei lá, 95 centavos para produzir. O produto lá é mais barato. Com isso, mais e mais empresas de outros ramos no Brasil, olha, está todo mundo indo para aquele país lá. Está todo mundo indo para aquele país que lá eles estão investindo bem na infraestrutura. Aí sai Coca-Cola, sai empresas de mineração, sai empresa de tecnologia, tudo porque aproveitou-se de um aspecto interessante, que é uma legislação trabalhista fábrica. Fatores éticos. O Brasil não pode entrar nessa competição, porque o Brasil tem uma legislação trabalhista. As empresas brasileiras, elas atuam segundo o princípio do compliance, da conformidade, conformidade com leis trabalhistas, conformidade com a legislação ambiental e assim por diante. Pode ser que nessas cidades o lago que forneça água já esteja completamente poluído. No Brasil não se pode acontecer isso, tá bom? Então vamos lá, seguindo adiante. Bom, temos alguns desafios, tá bom? O primeiro desafio com relação ao Código de Conduta Empresarial, gente, é esse aqui, ó. Com o desenvolvimento social e a evolução da comunicação, nos deparamos em muitas situações novas. As leis e a sociedade nem sempre estão preparadas para elas. Aliás, muitas vezes nem consideram a hipótese de que pode ocorrer o evento. Então, nós temos uma sociedade em constante transformação. E é um desafio para a sociedade, no que diz respeito à ética empresarial, saber se adaptar a essas novas situações. Por exemplo, há 30 anos atrás, não era preocupação dos gestores de uma empresa o tempo em que funcionários ficavam nas redes sociais. Não era uma preocupação. Por quê? Porque nem havia rede social, não havia smartphones. Com o desenvolvimento, certo, dos smartphones, o surgimento de redes sociais como WhatsApp, Facebook e Twitter, por exemplo, Telegram também, hoje há uma preocupação com o tempo que o funcionário fica na rede social. Percebe? Uma mudança que houve na sociedade que não havia essa preocupação há 30 anos atrás. A sociedade está em constante evolução. A ética, ela é resultante dessa sociedade. Sendo assim, ao surgirem novas demandas, devemos nos adaptar a elas. A diversidade, o respeito à orientação de gênero, orientação sexual de uma pessoa, não era uma preocupação há 20 anos atrás. As pessoas que eram homoafetivas, elas escutavam piadas na rua e nada acontecia. Eu, quando era jovem, adolescente,
eu cansei de ver um gay andando pela rua e os homens se reunirem. Estou falando de homens da década de 80 e 90. Os homens se reunirem e fazerem piadas. E piadas grosseiras, muito ofensivas. E o gay não podia fazer nada, por quê? Porque naquela época não havia a cultura do respeito à orientação sexual e não haviam leis que obrigassem as pessoas, que pelo menos, obrigassem as pessoas a respeitarem os gays e as lésbicas e outras categorias. Quando surgiram as leis, o que é que a lei faz? A lei obriga você a agir de modo correto. A lei diz: isso é homofobia. A piada, a agressão verbal é uma homofobia, é um crime. Você vai ter que respeitar o gay ou a lésbica, porque o Estado está mandando. Já que você não tem envergadura moral, já que você moralmente é uma pessoa inferior, que não respeita as diferenças, e nunca vai partir de você o respeito ao outro, você é uma pessoa moralmente inferior, já que você não consegue ser uma pessoa moralmente superior ao ponto de respeitar a escolha sexual dessa pessoa ou daquela, eu, Estado, estou mandando você respeitar. E se você não respeitar, você está cometendo um crime. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna? Hoje é inadmissível um gay caminhar pela rua e ele ser agredido verbalmente ou fisicamente. E se isso acontecer, a pessoa que cometeu esse ato, ela vai responder perante a lei. A sociedade precisou se adaptar. A minha geração, de 46 a 50 anos, é uma geração que, apesar de falar que hoje em dia é muito mimimi, é a minha geração que é muito mimimi. Ah, mas antigamente a gente podia, no tempo que não tinha politicamente correto, podia se fazer piada contra gay, contra loira, contra negro. Hoje o mundo está muito chato. Não. O que aconteceu é que naquela época estávamos errados e ninguém falou pra gente que estávamos errados. Hoje, nós sabemos que isso é errado e não devemos fazer. Eu me envergonho porque há 20 anos atrás era muito comum, numa roda de amigos, eu contar piadas machistas, denegrindo a mulher, né? Agredindo a honra de uma mulher. Eu contava muitas piadas machistas. E hoje eu me envergonho de todas elas. Porque hoje eu sei, tenho consciência que são piadas podres, grosseiras. Eu mudei o meu comportamento. Mudei para melhor. Agradeço o Estado, as pessoas que me orientaram. Mas, infelizmente, ainda há gente que acha que é tudo mimimi, certo? Que antigamente é que era melhor. Antigamente que todo mundo respeitava as pessoas abertamente e gratuitamente. Rogério Gabriel, da Escola Jó Macedo Brito Cocal de Telha. Turma, então, toda empresa ela deve se adaptar a essas mudanças sociais. Deve se adaptar a todas as mudanças que há na sociedade. Abraço carinhoso à turma de Barreiras do Piauí. Vamos, vem comigo, olha só. Abraço para Ana Raíssa, para o Ítalo, para a Cíntia, Luísa Maria, Maria Vitória, Rariel, Vitor, Ivana, Matias, Daiane, Cassiele, Aide, Edina, Jade e a professora Suelma. Salve, salve, alegria, alegria. Turma, toda empresa ela precisa desenvolver políticas para, por exemplo, olha só, quando eu falei com você da questão do tempo de permanência dos colaboradores em redes sociais.
é uma preocupação atual que toda empresa possui. Toda empresa ela deve ter uma política, por exemplo, que regule a utilização de computadores para atividades pessoais. De repente, a pessoa ela, está no WhatsApp e ela trabalha com o computador e ela instala o WhatsApp web na tela do seu computador. A empresa deve deixar bem claro para os seus funcionários se é uma prática aceita, quais são os limites e como regular. A empresa ela deve ter uma política que aborde essa questão da participação de colaboradores em redes sociais. Ela deve deixar bem claro se ela proíbe, regula ou se omite, não tem nenhuma palavra, não acha. Há empresas que acham que não precisa se preocupar com isso, tá bem? Vai depender de cada empresa, de cada cultura organizacional. Por exemplo, fraudes pela internet, qual o amparo legal? Qual o comprometimento da empresa? Como é caracterizado esse comportamento? Exemplo, o site Reclame Aqui. O site Reclame Aqui, ele tem uma lista de empresas que cometem fraudes com os funcionários. O site, diante de uma acusação contra uma empresa, ele tenta, certo, fazer a conciliação entre a empresa e o cliente. Muitas vezes a empresa reconhece o erro e aí ela fica com uma avaliação positiva. Mas tem empresas que não reconhecem os erros, ficam com a avaliação negativa. Outra questão interessante, o descarte de produtos eletrônicos, o lixo, né, o lixo da era digital. Quando um computador se torna obsoleto numa empresa, como agir? Jogar no lixo? Doar para alguma instituição? Doar para o funcionário, o colaborador? Descarte de produtos eletrônicos. Como agir? Não é? Isso é importante. Fator 2. No que diz respeito à ética empresarial, código de conduta. A ética e a responsabilidade social devem ser práticas cotidianas. Olha só, vou voltar aqui para esse slide aqui. Vamos ler juntos aqui esse slide. Ó. Se o ser humano não estivesse sujeito ao erro, não haveria necessidade de discutir o que é ética. O ser humano ele está sujeito ao erro. O ser humano ele sabe o bem que deve ser feito, mas ele, por vezes, trilha o caminho do mal. Certo? O ser humano sabe, os bons cidadãos sabiam, na época da pandemia, quando a pandemia estava no auge, por exemplo, a respeitar a distância entre as pessoas. É óbvio que a ética não passa apenas pelo aspecto normativo, pela lei. Não basta ter a lei para que as pessoas ajam corretamente. Porque mesmo com a lei, há pessoas que agem errado. Há pessoas que cometem crime. O que é um crime? Um crime é uma desobediência à lei. Não matar. Matei, cometi um crime. Desobedeci à lei. Então, não vai ser um código de ética que vai instituir a ética ou uma ética. A ética deve ser uma prática que exista antes e acima do código escrito. Ou seja, aqui está a ética, uma postura ética dos funcionários, e ela vai ser registrada no código. Esse é o ideal, para que a empresa não precise obrigar. O indivíduo, para ter uma ética ou seguir, ele tem que ser um ser ético. É por isso que tem um curso de ética e relações interpessoais para você, querido aluno, para você, querida aluna. Para lhe fazer lembrar que você, ao chegar numa empresa, você não precisa do código de ética para agir corretamente. Você age corretamente
porque você é uma pessoa ética. E o código de ética vai apenas, né, ele vai apenas oficializar a sua conduta ética, tá bom? Então, isso aqui é um desafio nas empresas no que diz respeito à ética corporativa. A ética deve ser uma prática cotidiana, tá bom? Olha só. Não adianta a empresa possuir um código de ética rígido se ele não é aplicado ou se na prática não reflete a realidade. Se o código de ética não refletir a realidade, se não houver um sentimento de pertencimento, ele não será vivido em sua intensidade. Por exemplo, se a direção da empresa se reúne e diz como vai ser a ética, o código de ética, redige o documento e aí diz para os colaboradores, aqui, ó, isso aqui é o código de ética, obedeçam, dificilmente o colaborador vai ter uma sensação de pertencimento. Ah, isso aí, esse código tem minha cara. Não, tem a cara dos diretores. Tá bom? Olha só, gente, Gabriel Alves, certo? Local de telha, Emanuela da Mata, Coronel José Dias. E tem os alunos dela, os alunos dessa turma. Emanuela, a Rafaela, José Marcos, Kleber, Severino e a Nicole. Os polos. Olha quanta gente linda, rapaz. Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia do Piauí, Capitão dos Campos, Coronel José Dias. Olha só, tem capitão, tem coronel, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Landry Salles, Mariana do Seduc, Padre Marcos, tudo bem, ó. Capitão dos Campos, Coronel Zé Dias, um abraço carinhoso, desculpa a brincadeira, só brinco com quem eu gosto, tá? Então, turma, vamos dar um exemplo dessa questão do pertencimento. E do código de ética refletir a realidade da empresa. Olha, uma empresa, em sua missão, ela afirma ter responsabilidade social. Porém, no cotidiano, realiza ações que desrespeitam o seu quadro de funcionário. Então, a empresa, ela fala para o mundo, não é? Nós temos responsabilidade social com a comunidade. Porém, ela trata mal seus funcionários ou ela produz resíduos que agridem o meio ambiente. Esse código de ética não reflete a realidade da empresa ou não está cumprindo. Atenção! Aqui tem a questão do exemplo, não é, turma? A gente fala assim muito, né, o exemplo. Os discursos convencem, mas são os exemplos que arrastam as pessoas. As posturas éticas devem ser uma prática de todos, mas principalmente dos gestores. Os gestores são aqueles responsáveis por dar o exemplo para os seus funcionários. Não esqueçam. Fator 3. Há necessidade não apenas de tolerância, mas de aceitar, respeitar, conviver e saber que há muito para aprender com a multicultura, certo? Então, o convívio entre as pessoas é algo difícil de gerenciar. A multicultura, certo? Diz respeito a pessoas, né, são diferentes por razões culturais, raciais, sociais. As instituições, elas devem promover nas empresas uma política de aceitação, convívio e respeito com o diferente. Sempre naquela ótica, o diferente, né, eu posso aprender com aquele que é diferente, tá bom? A riqueza das diferenças pode ser, né, algo muito importante para o desenvolvimento institucional. O respeito à multiculturalidade e às diferenças pode gerar um ambiente mais agradável, humano e com melhores resultados. Se limitar apenas a tolerar o outro,
é algo muito limitador. Ah, eu vou tolerar. Não, não é tolerar. Tolerar é diferente de aceitar. A pessoa que tolera deu um passo importante com relação à ética, no que diz respeito às diferenças. Mas o que ela deve ter mesmo é que aceitar. Ela não deve tolerar um gay. Tem que conviver mesmo, então tá lá. Não. Ela tem que aceitar que uma pessoa tem uma orientação sexual diferente. Tolerar tem um impacto até positivo na empresa, mas aceitar, o impacto é muito maior. Positivo. Para o ambiente de trabalho. Pessoas que se gostam umas das outras em nível profissional, tá bom? Olha só, gente. Bom, código de conduta, ele tem algumas vantagens na sua implantação, tá bem? Estamos chegando agora no auge da aula, ó. Em relação às vantagens, o Umberg, 2005, ele lista as seguintes. Primeira vantagem da implantação do código de conduta: atração e retenção dos melhores profissionais. Ora, se a empresa se torna um lugar ótimo para se trabalhar, devido ao ambiente de trabalho, ao clima organizacional positivo, pela motivação que parte a partir do código de conduta, óbvio que pessoas vão querer trabalhar nessa empresa e quem está não vai querer sair. Quando o lugar é um lugar, não, um ambiente profissional positivo, as pessoas se sentem mais à vontade para ficar e a outras querem entrar, querem fazer parte dessa empresa. Redução de fraudes. Fraudes, corrupção, são desvios numa empresa que vão se reduzir, porque o Código de Conduta vai, inclusive, prever punições para quem cometeu uma fraude na empresa. Maior confiabilidade demonstrada pelos clientes, consumidores, usuários, fornecedores e parceiros. As pessoas vão olhar para a empresa e vão dizer, olha, essa empresa é um lugar sério. Os colaboradores têm uma conduta profissional exemplar. Mais facilidade de acesso a recursos, aqui em nível público. Uma empresa que está em conformidade com a legislação ambiental, com o código de ética trabalhista, essa empresa, se ela vai buscar recursos públicos ou se ela vai disputar a licitação, recursos públicos, ou vai buscar algum recurso na área privada, esse clima organizacional positivo, mediado pelo Código de Conduta, será um bom trunfo. As pessoas vão olhar para a empresa e falar, olha, é uma empresa confiável, uma empresa onde eu posso investir os meus recursos ou fornecer o recurso que ela precisa. Melhor aceitação social. A sociedade vai olhar para a empresa de olhos diferentes. Agora vamos ver alguns aspectos que são considerados na elaboração do Código de Ética. Todo Código de Ética, ele deve estar de acordo, deve considerar, ele deve contemplar esses aspectos. Olha só. Missão, visão, valores e objetivos da empresa, ou seja, a sua identidade organizacional, devem estar descritos no Código de Conduta. A realidade e o contexto institucional, o chão da empresa, onde a empresa está fundada, em que cidade, quais são as características dessa comunidade, qual é a história da empresa, por que ela escolheu se instalar naquela localidade. Aspectos legais, a legislação trabalhista, ambiental, dentre tantas outras. A comunidade interna, ou seja, os colaboradores, a equipe. Botar equipe é melhor. A equipe. O Código de Conduta deve contemplar a equipe, o relacionamento entre os colaboradores no ambiente de trabalho, também com gestores, com a direção da empresa.
A comunidade externa, não é? Os clientes, fornecedores, sociedade, políticos. E também, nunca se esqueça, a multicultura, aspectos étnicos, né, raciais e religiosos. Também a religião, a dimensão religiosa dos colaboradores deve ser contemplada e respeitada, certo? O Brasil é um país que garante a liberdade de culto. Uma pessoa não pode ser perseguida numa empresa porque ela professa uma religião minoritária no país, certo? Ela tem que ser respeitada por sua prática religiosa. Pauliana Costa, Unidade Escolar Jorge Macedo Brito. Pauliana, aquele abraço carinhoso. Vamos agora, nessa reta final de aula, falarmos um pouco sobre a implantação, as etapas do processo. Vem comigo, turma. Não há um processo padrão para a construção de um código de ética. Não há assim certo? Primeiro faz isso, depois é isso, depois é isso. Não há uma sequência padrão. Nós temos vários modelos, certo, de construção e implantação de um código de ética. Vou mostrar para vocês um desses modelos possíveis, mas vocês mesmos podem pesquisar na internet outros modelos, tá bom? Isaías Coelho, bom dia. Maria Gildete, a professora, alunos, Elizabeth, Ana Lúcia, Ariane Maiara, Ivone Moraes, Islane, Gustavo, Maria Isabelle, Maria Clara e Caeslane. Coronel Zé Dias, Unidade Escolar Margarida da Silva, Coronel Zé Dias, professora mediadora Silva Oliveira. Abraço carinhoso, bom dia, bom dia. Beijo carinhoso para os alunos de Isaías Coelho e a professora mediadora de Coronel José Dias. Turma. Também temos que lembrar a seguinte questão. A ética empresarial ela não é implantada de forma imediata. Não se esqueçam, é uma lei. A lei existe porque ninguém cumpriu o seu dever. A lei existe porque ninguém cumpre o dever, ou que poucos cumprem o dever, ou que alguns não cumprem o seu dever. A lei existe porque alguns não cumprem o seu dever. Então, não é porque existe a lei que as pessoas vão mudar a cultura de uma hora para outra. Ela vai ser construída, vai ser uma evolução histórica. Algumas pessoas não vão se ajustar e vão sair da empresa, por exemplo. Turma, fase 1, elaboração. Como iniciar o processo de construção do Código de Conduta. O ponto de partida do Código de Conduta Empresarial, o ponto de partida é o comprometimento da direção com a ética empresarial. Ou seja, a direção da empresa ela é comprometida com a ética empresarial. Então, ela vai propor a criação de um código de ética. Mas isso não significa que o código de conduta deva ser um documento vindo de cima. A direção faz o documento e manda que obedeçam. Isso acontece muito, mas não é o ideal, está bem? Se você é gestor, está acompanhando a minha aula nesse momento, se você faz isso, eu recomendo que não faça. Por quê? Porque se você faz o código de conduta e obriga as pessoas a agirem, elas podem até obrigar, mas nunca vai ter a sensação de pertencimento. Você não vai conseguir gerar uma cultura na empresa, uma cultura ética, tá bom? Então, preferencialmente o documento ele deve ser uma construção coletiva, envolvendo todos os colaboradores num clima de cumplicidade e transparência. Se não pode envolver todos os colaboradores, que seja criada uma comissão, e essa comissão contemple as diversas áreas da empresa, certo? O servente vai falar em nome do pessoal da limpeza.
o contabilista vai falar em nome do pessoal da contabilidade, e assim por diante. Também pode ser feito, como eu falei com vocês, né? O grupo de trabalho, com colaboradores de várias áreas, é o que eu acabei de falar, né? Da área da tecnologia da informação, 1 ou 2 colaboradores para compor o grupo de trabalho. Da área de vendedores, 1 ou 2 colaboradores para compor o grupo de trabalho. Esse grupo, ele vai primeiro escolher os princípios básicos da empresa. Aí vai dizer, olha, nossa empresa é comprometida com a ética. Ela é comprometida com a verdade. São princípios da empresa. A equidade, a transparência. Por exemplo, né? Depois que são definidos os princípios, então você vai transformar esses princípios em ações. E essas ações vão virar o quê? Vão virar normas. Geralmente, a norma, ela está na dimensão do fazer ou não fazer. Por exemplo, aí um princípio da empresa é a transparência. Transparência. Fazer o quê? Prestação de contas. Contínua e periódica na empresa. Não fazer o quê? Esconder dados essenciais para a empresa. Então, vai transformar o princípio em ações. Depois, a segunda fase é a fase da aprovação e a divulgação. O documento, a redação final do documento, vai ser apresentada para a direção e para o conselho administrativo da empresa e ele vai aprovar, talvez vete um ou outro artigo, mas geralmente vai aprovar. Ao ser aprovado, o código de ética vai ser comunicado a toda a comunidade. Ao ser aprovado, ele será comunicado. Olha, foi aprovado o código de ética da nossa empresa, ele possui esses pontos. Uma boa comunicação é essencial. Deve ser escolhidos principais métodos de comunicação, de acordo com cada parte interessada. Vale ressaltar que o código de conduta deve ser um documento de fácil compreensão e de circulação. Em seguida, olha só, depois que é aprovado e comunicado, abemos código, temos um código. Você vai ter que treinar os funcionários. Cursos, treinamentos com os empregados para que compreendam os itens do código. Um treinamento, certo? Com linguagem acessível para cada área. Cada área vai conhecer, certo? As suas atribuições, o que deve fazer e o que não deve fazer, certo? E isso acontece quando o recursos humanos faz esse treinamento. O código de ética não pode virar um livrinho, um livro um livro que a pessoa recebe e nunca lê. Até porque muitas pessoas recebem e de fato nunca leem. Então o que vai ser feito? Vai haver um treinamento dos funcionários sobre o código de ética. Quando terminar o treinamento, todo mundo tiver conhecimento que há um código de ética, conhecer os seus artigos, os itens, o que pode e o que não pode fazer, e as infrações para aqueles que não fazem, ou que fazem errado, aí os colaboradores vão receber uma versão do código e assinar um termo em concordância com o conteúdo. Tá vendo? Se for um documento vindo de cima, gente, o funcionário ele vai assinar, mas ele não vai saber o que fazer. Mas se a empresa elabora o código de modo participativo, faz uma boa comunicação do código aos funcionários, treina os funcionários sobre o código, eles vão assinar o conteúdo, o termo de concordância, conhecendo, de fato, o conteúdo do código. É por isso que é importante, certo? Esse treinamento. E
deverá haver também um monitoramento, né? O código de ética deve ser parte do cotidiano do ambiente de trabalho. Mas nós sabemos que nem todo mundo, nem todos cumprem o seu dever. E mesmo com a lei, com o código, mesmo com a lei e com o código, nem todo mundo vai cumprir o dever. É só você entrar numa empresa, certo? Você entra numa empresa e aí tem os aparelhos de proteção individual, você vê que tem funcionário que usa e outros que não usam, né? Nem todo mundo cumpre o seu dever. Então, os empregados, eles devem ser orientados sobre razões que podem levar à demissão, que estejam relacionadas ao comportamento ético. E os treinamentos devem ser uma rotina do setor de recursos humanos, sempre treinando algum aspecto do código que não está sendo obedecido, certo? O recurso humano chama essa área da empresa para fazer o monitoramento. Não pode ser como na criação do mundo, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º, tchau, e nunca mais voltou. Certo? O código ele tem que ser monitorado constantemente pela empresa, tá bom? Que é um processo complexo, mas que um bom instrumento de monitoramento é o canal de denúncias, certo? Um canal onde a pessoa que deve ter, né? Ela deve ser garantido o seu anonimato, a pessoa possa denunciar, por exemplo, um assédio moral ou sexual na empresa e a empresa tomar os devidos procedimentos com relação a esse assédio moral. O canal de denúncias ele existe para que a empresa possa, certo, monitorar essas infrações contra o Código de Ética. E uma etapa 5 é a avaliação, né? O Código de Ética não pode ser um documento estático. A nossa empresa tem um Código de Ética. Ela foi elaborada em 1982. Não. 82 o mundo era outro. Então, a empresa, já sabemos no início da aula, deve se adaptar às mudanças sociais. Então, periodicamente, o Código de Ética deve ser avaliado por uma comissão para perceber o que ainda é válido e o que pode ser incluído na política de ética. Algumas empresas tiveram que incluir o uso de redes sociais no seu código de ética. Porém, essas alterações elas devem ser sempre comunicadas às partes interessadas, tá bom, gente? Aqui temos os fatores de risco. Nossa aula chegando ao final, tá certo? Aqui, em relação ao código de ética, é correto afirmar. Essas perguntas vão ficar para a nossa próxima aula, para o início da nossa próxima aula. Aqui temos as referências para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, está bom? Nossa revisão, conversamos hoje sobre ética, deontologia, sobre o dever, sobre a lei, sobre a norma jurídica. Conversamos se o Código de Conduta é uma lei, certo? Que não foi aprovada pelo Congresso, pelo Poder Legislativo, mas tem o poder de uma lei que rege ou uma profissão ou uma empresa. Observamos alguns aspectos que são considerados na elaboração do Código de Conduta Profissional e as fases de implantação: elaboração, aprovação, divulgação, treinamento, monitoramento e avaliação. Em nossa próxima aula, Código de Conduta, aplicações de natureza social, financeira e contábil. O meu abraço carinhoso aos polos que acompanharam. Thaleson Magalhães, um abraço carinhoso para o aluno Manuel Nascimento. Até a semana que vem. Salve, salve e tchau!